Nesses dias, todos nós estamos em casa no distanciamento social e não sabemos até quando nós vamos ficar nesta pandemia. Mas vem de pensar por que está acontecendo isso. Alguns pensam que talvez é um castigo de Deus. É a primeira resposta que vem no coração das pessoas. Mas já no Evangelho, nós nos deparamos com um diálogo entre Jesus e o povo lá em Jericó. Lá estava um cego de nascença. E alguém perguntou a Jesus: Jesus, ele nasceu cego porque ele pecou ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele, nem os seus pais. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então, nesta página do Evangelho, encontramos uma resposta de Jesus. Não é um castigo, pois Deus não castiga. Outra página da Bíblia, em que temos uma resposta sobre o sofrimento, é no livro de Jó. Quando, neste livro de Jó, é apresentado este questionamento: o justo sofredor. Jó, que era um homem justo, um homem caridoso, amava Deus e tinha muitos filhos, bens. E a um certo momento tem como um diálogo entre o diabo e Deus. E Deus disse ao diabo: olha, como Jó, ele é um homem extraordinário, faz bem a todos e tem uma família maravilhosa. E o diabo pergunta e pede de provar a fé de Jó. E no livro de Jó nós podemos ler como Jó perdeu primeiro os bens, roubaram ovelhas, bois, camelos. E ele, sofrendo, mas terminou dizendo: Deus me deu, Deus tirou, seja feita a sua vontade. Depois, num dia de aniversário, todos os filhos estavam dançando, caiu a casa e morreram. Sofrimento grande, somente quem passa pela morte de um filho pode entender. Mas também com este grande sofrimento, Jó repetiu: Deus me deu, Deus tirou, seja feita a sua vontade. Ainda mais, outra provação. Jó ficou leproso. E veio um questionamento muito grande. Amigos se aproximaram dele para convencer Jó que ele estava sofrendo por causa dos seus pecados. Mas Jó tinha consciência de não ter feito pecado para merecer tanto sofrimento. E ele declarou: eu verei Deus com os meus olhos. Isto é, eu vou saber o porquê de tudo. E se entregou nas mãos de Deus. Superou esta provação e Deus deu saúde, outros filhos, outros bens. Depois temos outro momento de sofrimento. O sofrimento de Jesus na cruz. Também ele, crucificado, teve um momento em que chegou a gritar: meu Deus, por que me abandonaste? Mas naquele momento, Jesus, que não recebeu uma resposta, fez um ato de confiança plena do Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque Jesus sabia, tinha avisado, que Deus orienta tudo para o bem daqueles que o amam. E nós sabemos, 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Ele que ofereceu a vida para reconciliar a humanidade com Deus, alcançar o perdão dos pecados, fazer-nos participar da vida de Deus e da ressurreição final. Hoje nós estamos passando por isso, por esta pandemia. Vem de perguntar: mas por quê? Certamente é um tempo que Deus nos dá para alimentar e reavivar a nossa fé. Nestes anos, na nossa diocese, que abrange 24 municípios, eu tive a oportunidade de visitar todas as paróquias, todos os municípios. E me deparei com tantas situações que nos levam a pensar na palavra de Jesus. Nas escolas, fiquei impressionado, quase 50% dos alunos das escolas têm os pais separados.
E conversando com um com o outro, vi o sofrimento dessas crianças. Sofrimento porque tem o pai com outra mulher, a mãe com outro homem, muitas vezes fica com os pais, com os avós. Vi adolescentes grávidas, às vezes para comer, ganhar alguma coisa, ou para ter um celular, às vezes levados por uma ideologia do gênero mal interpretada. Nós temos centro de recuperação de drogados. E falando com jovens, homens, lá em Piraju ou em Sodrelha com as mulheres, você vê atrás deles um vazio, a falta de uma família, a falta do amor. Mas também nós temos tantas pessoas que sofrem porque perderam um filho. Tem um grupo Filho no Céu. E vem de pensar, mas o que aconteceu com este filho que morreu? Desapareceu, está no cemitério ou está com Deus? A palavra de Jesus nos ilumina a vida além da morte. E depois nós temos 5 centros de comunidade pietà para cuidar de pessoas com depressão. E nós percebemos quantos jovens em várias cidades já chegaram ao suicídio. E vem de perguntar-se, mas por quê? Por quê? No centro pop, como em tantas cidades, temos andarilhos, pessoas que não têm uma casa. Mas não tanto uma casa física, alguém que queira bem. Ou são tiradas das casas porque aquela família que devia acolher, amar, não tem mais condições. Então, como aqui em Ourinho tem a Arco-Íris, que acolhe criança que o juizado menor leva lá, para afastá-lo dos pais, falta do amor. E nós percebemos tantas outras pessoas que sofrem. Nós não temos a PAI, temos a DF, temos a Rede de Combate ao Câncer, tem em Ourinhos 800 pessoas com câncer. E Jesus veio dar uma explicação, mas perguntar-nos por que acontece isso. Ele nos convida a pensar, para quê? Ele, na última ceia, tomando o cálice com vinho, falou claro, este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós todos em remissão dos pecados. Nossa Senhora, em Fátima, aparecendo aquelas crianças, pediu, vocês estão prontos a oferecer sacrifícios e rezar o terço todo dia pela conversão dos pecadores? E aquelas crianças generosamente responderam sim. E corresponderam com simplicidade a este convite de Nossa Senhora. Este é um tempo de sofrimento, mas de esperança. Encontrei nestes anos tantas pessoas que sofrem porque tiveram um aborto espontâneo, ou às vezes terapêutico. E esse sofrimento porque não tiveram oportunidade de elaborar o luto. Como está acontecendo nestes dias em várias cidades do Brasil. Esse sofrimento enorme dos familiares das vítimas deste coronavírus que não têm possibilidade de elaborar o luto, são enterrados lá em fossa comum. É um grande sofrimento. Mas em todo esse sofrimento, a palavra de Deus nos ilumina. Jesus nos fala claramente, eu vou para a casa do Pai. Vou preparar o lugar. Depois de tiver ido e tiver preparado o lugar, voltarei para tomarmos comigo, para que estejais onde eu estiver. Ele nos abriu a porta do céu e nos dá esta esperança. Visitando também os 11 asilos de idosos que temos na nossa diocese, com as pessoas de idade, 70, 80, 90 anos, falar da esperança da vida eterna é a única coisa que ajuda as pessoas a olhar para o futuro sem medo, porque Jesus
falou claramente: voltarei para tomarmos comigo. E queremos pedir esta graça. Que este tempo de pandemia seja um tempo de reflexão, seja um tempo de esperança. Confiai, eu venci o mundo, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Invocamos hoje, festa de Santa Rita de Cássia, a sua intercessão. Esta mulher que viveu com um marido que não era dos melhores, porque, diz a história, era violento, não somente em casa, mas também fora de casa, tanto que foi assassinado. E ela, que tinha rezado bastante pela conversão do marido, alcançou a graça. Ele soube pedir perdão. E antes de morrer, recebeu o perdão. E depois, esta mulher, que tinha 2 filhos, acompanhou o crescimento destes 2 filhos, os quais, quando adolescentes, já falavam como vingar-se do pai. E esta mulher, cheia de fé, chegou a fazer uma oração a Deus. Prefiro saber os meus filhos no paraíso e saber que eles se matam para vingar o pai. Esta oração de uma mulher de fé foi acolhida por Deus. Os 2 filhos faleceram. Ela ficou sozinha, viúva, sem os filhos, mas com amor grande a Jesus crucificado, que dava sentido à sua vida. E sabemos na história dela como outros santos receberam as estigmatas. Ela, participando do sofrimento de Jesus, recebeu um sinal externo, com o espinho da coroa de Jesus, que ficou na sua fronte, participando do sofrimento de Cristo pela conversão dos pecadores. Ela consagrou a sua vida a Deus. Entrou no convento das Agostinianas. Agostinho, este santo que soube fazer do mandamento novo de Jesus o carisma principal da sua vida, objetivo da sua vida, porque entendeu que na medida que vivemos no amor recíproco, Jesus se torna presente no meio de nós. Queremos pedir a Santa Rita a graça que nestes dias, estando em casa, possamos crescer no amor recíproco, tornar presente Cristo no meio de nós, Ele, a nossa vida, a esperança e a ressurreição. Pensando em todas as pessoas acometidas por esta doença, em todos aqueles que lutam, trabalham nos hospitais para atender aqueles que sofrem, pensando naqueles que perderam familiares por causa desta pandemia, queremos pedir a Deus que os conforte, que dê o repouso eterno para os falecidos e que ajude a alimentar a esperança na vida eterna. A Igreja no Brasil nos convida a fazer da casa o lugar de oração. A casa como lugar de encontro. A casa da palavra, do pão, da partilha e da missão. Casa da palavra. Podemos acompanhar pela internet as celebrações. Então, podemos acompanhar pela televisão as várias redes católicas. Casa da palavra, casa do pão, a Eucaristia. Se não dá para receber a Eucaristia, se pode fazer a comunhão espiritual. Mas quando é possível, aproximar-se da igreja, pedir ao sacerdote, receber a comunhão, também é possível. E depois, casa do pão, casa da palavra, casa da partilha. Poder ajudar, na medida possível,
aqueles que passam necessidade. E Casa da Missão. Cada um de nós pode colaborar na obra da evangelização através da própria oração, oferecendo os próprios sacrifícios e amparando especialmente aqueles que mais sofrem.